De volta com a Educadora Entrevista, hoje na companhia aqui da Selma Belucci, que é coordenadora do curso de Biologia EAD, à distância do Claretiano. Selma, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, eu agradeço, muito obrigada. Selma, pensando na data de hoje, né, a gente tem aí o Dia Mundial do Meio Ambiente, se comemora também a Semana do Meio Ambiente, mas parece que as pessoas não têm uma noção correta do que é meio ambiente, né? A gente só pensa na questão da floresta, das matas, mas é bem mais abrangente que isso. O conceito de meio ambiente, na verdade, ele é um conceito que abrange todo o local em que a gente habita, todo o local que a gente vive. É um conceito que veio de Saint-Hilaire, em 1835, que ele dizia que meio é o local que os seres vivos se locomovem, onde eles se movimentam. E o ambiente é tudo que nos rodeia. Só que com o passar do tempo foi se entendendo que o meio ambiente é algo muito maior do que simplesmente o local, mas ele abrange o conceito arquitetônico, urbanístico, não só a fauna, a flora, mas toda essa parte, todo o que a gente vive, todo o ambiente que a gente habita, que a gente vive, onde a gente mora, se trata de meio ambiente. Até porque a gente tem que ter essa noção de convivência com a natureza, né? Acho que todo dia a gente está vendo aí nas mídias, nos jornais, o impacto da natureza nas cidades, né? Então a gente pega grandes cidades, por exemplo, né? Com constantes problemas de enchentes, exatamente porque o meio ambiente que foi alterado ali não foi bem pensado nessas modificações. Na verdade, essa data, né, o dia 5 de junho, o Dia do Meio Ambiente, ele, na verdade, é mais um apelo para que a gente faça uma reflexão, tanto a população quanto governos, para que a gente consiga, né, um jeito, um modo de se desenvolver socioeconomicamente, mas em harmonia com o meio ambiente, né? Então, todos esses fatores que a gente acaba sofrendo relacionados ao clima, eles vêm justamente como uma resposta diante da intervenção e da degradação que a gente vem fazendo ao longo desse tempo. E duro comemorar uma data, né, e fazer um alerta nessa semana depois do anúncio dos Estados Unidos aí de rompimento do Tratado do Clima. Sim. E, além disso, a gente ainda tem 2016, que foi um ano onde 29%, aumentou 29% o desmatamento, ou seja, foram cerca de 8 mil quilômetros quadrados desmatados no ano passado. Semana passada, a gente já teve a aprovação de 2 medidas provisórias pelo Senado para se reduzir as unidades de conservação. Então, indo na direção contrária, né, a toda a conservação da biodiversidade, preservação desses ambientes, a saída dos Estados Unidos, né, do Acordo de Paris, que é um tratado global que controla a emissão de gases, né, que contribuem para o efeito estufa. Saiu um relatório da ONU, né, também, que diz que 100 milhões de garrafas plásticas são descartadas diariamente. Ou seja, até 2050 eles estão calculando que a gente vai ter mais plástico no oceano do que peixe. Então, todas essas notícias ruins que a gente tem, na verdade, mostram que a gente tem que realmente fazer ações, né? A população também exigir das autoridades para que a gente vá para um outro caminho, porque a preservação dos ecossistemas não é uma conversa de ecologista chato, mas é uma conversa que trata da sobrevivência da própria espécie humana. É dessa forma que a gente tem que encarar o ambiente que a gente vive, conservando e mantendo uma boa condição para que os ecossistemas consigam manter um equilíbrio, para que a gente viva em harmonia com eles, a gente está cuidando da nossa própria sobrevivência. Professora, nós falávamos a respeito desse impacto prático, vamos pensar na questão do plástico hoje, né? Eu vi uma campanha ontem a respeito, por exemplo, dos canudinhos plásticos, né, que é um produto que a gente usa
no máximo 7 a 10 minutos, né? E ele fica por pelo menos 100 anos no meio ambiente. Então, acho que isso é um pequeno exemplo que mostra o volume do desperdício que a gente faz a cada minuto, em especial com os resíduos plásticos. Existe um impacto muito grande, né, na questão das próprias sacolas plásticas, né, que são utilizadas nos supermercados. Esse volume de as PETs, né, como foi levantado no relatório da ONU, todo esse material ele demora, como você disse, muito tempo para ser decomposto no meio ambiente. Então, é necessário um trabalho de conscientização. E no caso da educação ambiental, que é uma ferramenta, né, que deve ser utilizada tanto nas escolas quanto com a população civil, para que se promovam ações no sentido da gente mudar um pouco os nossos hábitos, né? Evitando, por exemplo, o uso dos canudos, evitando o uso dessas sacolas plásticas. Enfim, a própria população ela vai ter que se adequar um pouco na questão dos seus hábitos, para que a gente consiga diminuir esse impacto. Para você ter uma ideia, uns anos atrás, eu visitei o aterro sanitário de Paulínia, perto de Campinas. E eu me assustei com a montanha de sacolas plásticas que estavam ali naquele aterro, né? E isso porque o aterro é um local, né, legitimamente utilizado para o depósito, para o descarte do lixo, mas, de qualquer forma, esses outros locais, lixões que a gente vê, tudo isso fica a céu aberto, né, sem um tratamento devido. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a questão do resíduo, né, no sentido até de reduzir. Observar as embalagens que a gente utiliza, se essa embalagem ela consegue ser decomposta, né, num tempo devido. Então, são detalhes que nós temos que nos atentarmos para que a gente não contribua, né, para que essa degradação se amplie cada vez mais. E o que impressiona é que sempre parece que a gente está evoluindo, dá alguns passos à frente e depois retorna, né? Estávamos com uma legislação estadual a respeito das sacolas, da sacola retornável, da sacola biodegradável, e aí quando a coisa começa a evoluir um pouquinho, não, volta atrás, né? E já estava com um impacto previsto, já estava mudando a rotina das pessoas. É lógico que cada mudança gera um transtorno inicial, né? Mas os especialistas falavam, olha, se todos os supermercados, as estruturas comerciais usarem a sacola biodegradável, em pouquíssimo tempo ela vai ter o mesmo preço da sacola tradicional. Não é? É verdade. Eu não sei por que ainda tanta resistência nessa mudança, né? Eu acho que é uma questão do hábito da população, né? Lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, você tem que pagar pela sacola. Você paga 8 centavos em qualquer supermercado para levar alguma sacola plástica. Então, são medidas que vão contribuindo para que a população vá se adequando, né, no sentido de mudar o hábito. Mudar o hábito é algo muito complicado, mas a gente tem que ir trabalhando, né, nas mídias, tem que ir trabalhando nas escolas, para que a gente vá conseguindo que a população vá mudando determinados hábitos e, dessa forma, a gente tente minimizar um pouco, né, esses efeitos drásticos. Porque o plástico, realmente, hoje em dia, ele é muito nocivo, é uma pedra no sapato na questão de resíduo sólido. Matheus mandando um grande abraço, Matheus Dias, dizendo que você é uma excelente professora, sempre buscando contribuir de alguma maneira para o meio ambiente. Muito obrigada, um abraço para o Matheus também. Bom, falando pontualmente ainda dessa questão, né, quando nós pensamos nessas ações rotineiras, as pessoas têm que ser educadas para isso, né, e uma das ferramentas aí é a própria escola. A gente vê as crianças mudando a rotina de casa porque aprendem as ações nas escolas. As escolas, né, e os professores, os educadores têm um papel extremamente importante.
E existe uma grande discussão a respeito da educação ambiental, se ela teria que virar uma disciplina ou não. Os especialistas dizem que não, porque a educação ambiental ela é muito ampla, portanto, ela perpassa em todas as disciplinas, em todos os saberes. Só que o que a gente vê é uma falta de capacitação dos professores. Então, na verdade, a gente teria que exigir do Ministério da Educação, né, formações continuadas para que esses professores fossem capacitados e, dentro das suas disciplinas, pudessem trabalhar as questões ambientais, né? Então, todo mundo teria que trabalhar. E isso começar da educação infantil, né? As crianças já têm que ser educadas no sentido de ter responsabilidade para com o meio, né? Por quê? Porque isso é uma questão de sobrevivência, né? Nós temos que realmente mudar hábitos, nós temos que realmente nos conscientizarmos a respeito de preservação de ecossistemas, de floresta, do pouco que ainda nos resta, para que nós consigamos ter um pouco de qualidade de vida e que as crianças e os filhos dessas crianças consigam sobreviver, né, utilizando os recursos que nós utilizamos hoje, né? Se nós continuarmos nessa marcha de degradação, de extração de recursos naturais, sem o manejo apropriado, as futuras gerações não vão ter com o que trabalhar, não vão ter matéria-prima para produzir os seus produtos. Então, é algo extremamente importante que a gente comece a nos conscientizarmos, e as escolas e os professores têm um papel fundamental nisso. Também pensando na rotina e no dia a dia, né? Esse ano a gente tem, por exemplo, a questão religiosa, a campanha da fraternidade falando do tema, né? Porque percebe o impacto também aí e a importância disso para o mundo. Sim, foi muito feliz, né, a campanha da fraternidade, que já teve um tema no ano passado a respeito de meio ambiente, e tudo isso por influência do belíssimo documento escrito pelo Papa Francisco, que é a encíclica Laudato Si, onde ele conta um pouquinho do começo da vida de São Francisco, da relação que ele tinha com a natureza, e depois o Papa realmente conclama as grandes corporações, os governos, a começarem realmente a ter ações que vão impactar na questão da diminuição da degradação ambiental. Então, o Papa fala com muita propriedade a respeito das questões do meio ambiente, ele é preocupado com essas questões e, o mais importante, ele está mudando a visão de que a natureza está aqui para nos servir, né? Ele muda esse conceito no sentido de mostrar que existe uma inter-relação nossa com a natureza, com os demais seres vivos, e não que eles estão ali para nos servir. Então, uma mudança total de mentalidade, né, de ideia que se tinha na religião. O Papa está fazendo um belíssimo serviço para a humanidade, e realmente é dessa forma que a gente tem que encarar. Ele até exemplifica a vida de São Francisco, dizendo que ele tinha uma relação, uma conexão tão grande com os elementos da natureza, que ele tratava as demais espécies como irmãos e irmãs. Era dessa forma que ele designava os demais seres vivos. E é essa visão, né, é a abertura dessa visão que a gente tem que ter, e todos os cristãos, quem tem fé, quem não tem fé, tem que ter, quando vai lidar com a natureza, tem que ter esse pensamento para que a gente consiga enxergar o benefício que ela traz para a nossa vida, né? Como eu digo sempre, é uma questão de sobrevivência nossa. Cuidando da vida deles, a gente cuida da nossa vida. A Gabi falando de uma questão interessante, que é a questão da água, né? Muitas vezes volta à tona, mas ela coloca aqui, infelizmente, no período de escassez. Passa os períodos de escassez, parece que novamente a gente esquece e não vai ter problema com água nunca mais. A impressão que dá é que passou aquele grande problema e então a gente não precisa mais se preocupar com a questão da água, né? Economizar água é fundamental, né? Por quê? Porque quando a gente economiza água,
a gente evita a diminuição, né? Quer dizer, evita não, a gente faz com que a demanda que é necessária da água para as usinas hidrelétricas diminua, né? A outra questão de se preservar o ecossistema é justamente a possibilidade da água que cai da chuva poder se infiltrar, né? Quando ela se infiltra, ela vai reabastecer o lençol freático, né? E isso diminui até um pouco a intensidade da chuva nas encostas, por exemplo, evitando deslizamentos, né? Então, quando a gente preserva o ecossistema, todo o equilíbrio climático ele é atingido. Então, essa grande pavimentação que a gente tem, esses cimentos que se colocam no leito dos rios, a construção na várzea dos rios, tudo isso impede a infiltração da água, né? Então, com isso, a gente vai tendo problemas cada vez mais sérios, porque não existe um planejamento urbano, as cidades vão simplesmente crescendo, inchando, e a gente não consegue, obviamente, preservar o ecossistema, porque vai se desmatando aleatoriamente, sem o devido cuidado, sem o devido estudo. Então, a questão da água é um problema que a gente ainda vai percorrer por um bom tempo. E cada vez mais a gente busca água em lençol freático. A gente percebe isso como rotina nas cidades e como se isso não tivesse fim, mas ao mesmo tempo se pavimenta, se compacta o solo, e aí esse reabastecimento, essa recarga não está acontecendo como deveria e na velocidade do que nós estamos retirando. Exatamente. Além disso, essa questão da exploração desses poços artesianos sem o devido cuidado acaba poluindo também o lençol freático. Então, o lençol freático é a caixa d'água que a gente tem para a gente poder se manter. Na medida em que a gente vai utilizando de forma desenfreada, por conta que não se cai água e a água não consegue infiltrar, nós vamos ter sérios problemas, levando em conta que a água que a gente toma é água doce, que é uma porcentagem muito pequena no nosso planeta, porque o nosso planeta é formado por água salgada, em 70%. Então, 2% disso é que, na verdade, é a água que a gente consegue consumir. Então, por isso que nós temos que cuidar de todos esses recursos. Cuidando dos ecossistemas, a gente vai conseguir cuidar da água também. Perfeito. Na questão prática de usos e costumes, o Caio coloca uma outra questão, né? Parece que antigamente nós fazíamos tudo correto e com o tempo desaprendemos, né? Por exemplo, a compra de grãos, né, que era feito com eles soltos, né? A pessoa comprava exatamente o peso necessário e se utilizava muito mais saquinhos de papel do que de plástico. Uhum. Isso era um hábito extremamente simples que a gente poderia voltar, né? Não impacta em nada na rotina das pessoas, né? Acho que até auxilia e ajuda muito nessa questão ambiental. Sim, o Caio tem toda a razão. A gente parece que foi num caminho contrário aí ao que a gente precisava, né? Antigamente, o próprio lixo era colocado em latas, o lixeiro simplesmente despejava o lixo no caminhão e devolvia a lata em casa. Os refrigerantes, as bebidas em geral, você trocava o vasilhame, né, para poder adquirir o produto. Esses grãos mesmo eram colocados em saquinhos de papel e a gente levava para casa tudo isso. Quer dizer, eram ações que impactavam minimamente o ambiente. Essa questão do plástico, né, que veio à tona, né, nos refrigerantes, nas embalagens, tudo isso só contribuiu para a gente aumentar a quantidade de resíduo e degradar cada vez mais o meio ambiente, porque nós também não temos local, né, suficiente no nosso planeta para depositar tanto resíduo que a gente acumula diariamente. Então, nós teríamos que voltar, né, voltar para os anos 70, os anos 80, onde a gente ainda tinha alguns hábitos um pouco mais saudáveis em relação ao meio ambiente. Sem sombra de dúvida. E quando a gente começa a pensar nisso, né, era extremamente mais simples a ação, porque hoje se pontua muito a questão do tempo, da agilidade, da velocidade, né, mas isso não altera em nada a rotina das pessoas, né, alteraria pontualmente pouquíssimo
e a gente não teria um impacto ambiental que se tem hoje. Sem dúvida nenhuma, eram hábitos que já estavam incorporados na nossa vida, né? E essa questão de facilitar, no fim, acabou prejudicando muito mais a nossa vida do que nada. Maria Fernanda coloca uma outra questão também que é bacana. Nós vemos muito o impacto, mas parece que o brasileiro de fato não tem memória. Ela cita uma questão primordial aí, quando nós ainda tínhamos a questão das queimadas nos canaviais, os inúmeros problemas respiratórios que as pessoas enfrentavam e a melhoria que teve isso com uma mudança de lei, que fez da mecanização, que alterou o mercado, mas que continua empregando do mesmo jeito. Então ela coloca, né, dá para conciliar sim meio ambiente com qualidade de vida. Dá sim, para conciliar. Inclusive, essa questão dos problemas respiratórios, para você ter uma ideia, a poluição que atingia o interior com as queimadas era o equivalente ao que se tinha lá em São Paulo, no meio do trânsito, né, em termos de partículas que estavam no ar. O professor Saldiva, que é do Departamento de Institutos Avançados da USP, ele disse que, ele é médico, inclusive, ele disse que nós já estamos sofrendo com as mudanças climáticas, porque a quantidade de doenças respiratórias aumentou enormemente, né? Então, quem acha que as mudanças climáticas estavam lá na frente, é o contrário, a gente já está sofrendo com a alteração de temperatura, com gases do efeito estufa, e sem dúvida nenhuma, a gente consegue conciliar, sim, saúde, e a saúde só vem quando você tem um meio equilibrado, né, as condições ambientais equilibradas. Caso contrário, nós não vamos ter um ar bom para respirar, isso traz doença respiratória, não teremos uma água boa para beber, isso traz outros tipos de doença, a questão dos agrotóxicos dos alimentos, solo poluído, água poluída, tudo isso acaba sendo incorporado nos alimentos e uma quantidade de doenças imensas que a gente não tem ideia ainda, porque estão começando a se fazer estudos sobre todos esses impactos. A gente pode perceber a quantidade de cânceres que nós estamos tendo na população, né? Tudo isso é decorrência do ambiente, porque a gente depende do ambiente, né? Para viver, a gente respira, a gente tem que se alimentar. Então, um ambiente desequilibrado, obviamente, ele vai trazer consequências na parte orgânica, não tenha dúvida disso. A Isabel colocando, né? E a questão hoje das plantas, as árvores frutíferas em vasos, né? Muitas vezes as pessoas não têm mais quintal, a estrutura, isso auxilia, mesmo estando em vasos? Auxilia, sim, né? Auxilia em que sentido, né? Ela tocou muito bem no problema que hoje está tudo pavimentado, o quintal não tem mais terra, porque suja, né? Está tudo pavimentado. A plantação em vasos, né? A questão de árvores, de hortaliças, tal, é importante por quê? Porque ali você garante que não tem nenhum tratamento de resíduo de agrotóxico, nem de produtos químicos, enfim, você garante um alimento muito mais saudável, né, o alimento orgânico, e você está contribuindo para a sua saúde. Então, é extremamente importante essa ação. Mas sempre que puder aí, né, abrir um espacinho, um canteiro no quintal, tirar um pouquinho do cimento lá, isso ajuda ainda mais, porque a gente torna de novo o espaço permeável, né, ajuda inclusive na questão das enchentes. Sem dúvida nenhuma. Isso são questões que a gente tem que começar a pensar. Vai construir uma casa ou pode mexer no quintal? Deixa um espaço ali para que a água da chuva consiga se infiltrar. Nós estamos em cima do aquífero Guarani, né, que é uma reserva de água importantíssima. Então, vamos contribuir para que ele continue nos ajudando e assim a gente tenha uma qualidade de vida melhor também. A possibilidade de se ter uma cisterna, de se captar essa água da chuva, tudo auxilia muito, né, porque essa água pode ser reutilizada na lavagem do quintal, para regar as plantas. Então, sempre esse tipo de atitude vai contribuir de uma maneira geral. Exatamente, né? Inclusive, a própria água da máquina de lavar, a gente pode utilizar para lavar o quintal, né?
enfim, aproveitar a água da chuva, ter um mecanismo que é aproveitar a água da chuva para que a gente possa utilizar dentro de casa, enfim. Tudo isso contribui para que a gente diminua esses impactos. Inclusive, dentro de casa, quando vai lavar roupa, espera acumular louça, para que se lave tudo de uma vez, né? Então, são medidas que a gente vai tomando no nosso cotidiano que vão auxiliando toda essa questão ambiental. Perfeito. Quando a gente fala na questão ambiental, em cada espaço a gente fala de biomas, né? Cada espaço tem uma característica ambiental que a gente chama de bioma. O Claretiano está preparando uma exposição a respeito disso, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito. Essa exposição que o Claretiano está organizando junto com a Biblioteca Padre Elias, né, na verdade, movida pela campanha da fraternidade, né, e é Biomas Defesa da Vida. Biomas Brasileiros Defesa da Vida. Então, o Claretiano tem uma área, e dentro dessa área a gente tentou representar fragmentos de cada bioma, né? E representar também as espécies endêmicas que existem lá. A ideia é fazer com que a população conheça, porque afinal a gente só pode preservar aquilo que a gente conhece, entenda a função dos biomas, né? E a importância da preservação na nossa própria vida, né? Como que a gente vem conversando, e que a gente trate, e a gente vai tratar também de alguns assuntos a respeito da degradação ambiental. Então, as pessoas vão visitar, vão conhecer o que existe dentro de cada bioma, e com isso a gente vai promover uma reflexão, porque depois a gente vai tratar também do assunto da degradação. A ideia é trazer essas informações para que a população comece a se conscientizar e mudar alguns hábitos. Perfeito. Essa exposição vai estar aberta à comunidade, vai ter uma ação aí de sensibilização. Vai. Essa exposição vai estar aberta do dia 12 de junho ao dia 11 de agosto, ali na Chácara São José, né, na Washington Luiz, e ela vai tratar de tentar informar, né, tanto crianças quanto adultos a respeito da nossa responsabilidade para com o meio ambiente. Professora, só tenho que agradecer a colaboração aqui com a gente, espero que a gente tenha auxiliado no principal motivo desse dia, que é refletir sobre o impacto de cada um de nós no meio ambiente, e eu acho que se cada um levar essa informação, né, que cada um é uma pecinha dentro desse ambiente, né, tanto para o bem quanto para o mal, acho que é aí que a gente começa a verdadeira mudança. Obrigado pela presença com a gente. Obrigada, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui conversando, e tomara que cada um de nós seja uma pecinha para o bem, né, para que a gente tenha qualidade de vida e um futuro bonito aí pela frente. Bom, nós vamos a um breve intervalo, o tema do próximo bloco é Lar do Idoso, Amor e União. Nós voltamos já. Sexto bloco do Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho do Lar do Idoso Amor e União, na companhia aqui do João Luiz Conceição. Obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço a participação e boa tarde para todos que nos acompanham. Também Coutinho aqui, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. A gente agradece o espaço e a oportunidade de estar aqui falando com toda a população sobre os acontecidos. E com o Ricardo também, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Nós que agradecemos a oportunidade por estar aqui fazendo alguns esclarecimentos. Bom, João, vamos falar um pouquinho dessa interrupção de serviços, né? Batatais, a gente tem esse fator, né? Qualquer coisa que acontece, a gente tem uma série de versões, né? Vamos aos fatos para esclarecer toda a população. Foi sim. O que ocorreu, João, para ter que interromper os serviços e qual é o pensamento a partir de agora? Então, veja você, as condições é financeira, né? Então, nós tínhamos no passado uma parceria, recebíamos uma verba que nos ajudava bastante e mais os nossos trabalhos dia a dia, até mesmo com o apoio da comunidade. O que tem acontecido nos últimos 15 meses é que não está tendo esta parceria ou tal chamado de repasse. Então, nós estamos sem condições de trabalhar no sentido de pagar as nossas contas, manter todas as nossas obrigações. 15 meses sem receber as verbas, como foi citado, então para nós se torna muito difícil, mesmo porque a cidade também está com esse problema, a população ajuda de um modo geral, porém eu creio que está muito difícil para todos, até mesmo para nos ajudar.
Sem dúvida. E, Neto, quando a gente pensa aqui na questão prática de se realizar qualquer ação hoje na cidade, a gente percebe que pelo número de entidades, né, nós estamos saturados. Né? Quando a gente fala cada vez mais num evento para arrecadação de recursos para uma entidade ou para uma ação específica, está complicado porque todo mundo está no mesmo barco. Eu já estive aqui outras vezes, acho que todas as entidades também já estiveram aqui, comentando das suas ações, dos seus eventos. E cada vez mais nós estamos sugando, estamos pesando a própria comunidade, né? Ela que tem nos ajudado. Infelizmente, com o sistema financeiro, ano passado, nós tivemos que bancar sozinho o custo. E esse dinheiro saiu da onde? Saiu um pouco da loja, sim, mas saiu muito de eventos que a gente teve que criar ou fazer de últimos dias lá. E esse ano também ainda não saiu o chamamento. E nós já realizamos 3 eventos esse ano. E está super saturado, a população está difícil aguentar. Então, nessa incerteza, nós, como loja, não suportamos mais ficar custeando. Nós estamos falando até agora que nós colocamos em torno de R$150 mil a mais do que a gente estava prevendo. Né? Isso sai de onde? Do bolso e de eventos. Então, já está difícil a permanência e a sustentação realmente da instituição. Então, por isso a gente optou por dar uma pausa, a proposta é pelo menos até o final do ano, dar uma reestruturação, levantar um dinheiro com um pouco mais calma e, se tudo der certo, e assim ele adquirindo que vem retomar com as atividades. Perfeito. Mas aí já dentro dessa realidade um pouco mais sustentável, né? Com o entendimento de, olha, quanto de fato a gente consegue atender dentro do fôlego das ações rotineiras. Correto. Todas as entidades ela produz um plano de trabalho, um plano de ação, e todo esse plano tem um orçamento, que é o valor que gasta. O nosso plano está pautado num apoio da prefeitura. Tá? Não é um apoio 100%, só que hoje é 70% prefeitura e órgãos públicos e 30% nós. O que tem acontecido nos últimos 2 anos, pelo menos nos últimos 15 meses, aí, 1 ano e meio, todo o custo ficou com a gente e isso está difícil de suportar. Então, assim, até hoje pela manhã eu estive com a Renata, a secretária de assistência social, para a gente bolar um plano, talvez, com chamamento, para o ano que vem, diminuindo essa dependência, talvez até um pouco mais sustentável, mas no modelo que se está hoje, nós não conseguimos sustentar dessa forma. Então, precisa sim ter um replanejamento e uma outra forma de se trabalhar. E, Ricardo, a gente percebe que tudo foi feito muito com conversa com os funcionários, com as famílias, até no entendimento que quando a gente pensa no centro-dia, né, do centro idoso, ele é isso, né? A gente às vezes até brincava, né, que é uma creche para idosos, né, mas é isso, né? As pessoas hoje têm o seu trabalho, a sua rotina, não podem dar aquela atenção, aquele cuidado durante o período comercial para essas pessoas e o centro, o lar, fazia esse diferencial. É isso mesmo, Luciana. Foi muito difícil, a gente vem protelando por muitos meses aí essa tomada de decisão, porque a gente sabe que esses idosos dependem e muito da nossa entidade. Em que sentido? Para ter o acolhimento durante o período do dia, ter atividades que isso estimula mais a vida deles em comunidade, porque eles se encontram muito. No dia da notícia que nós demos lá, foi muito emocionante ali, porque nós tínhamos que tomar uma decisão técnica, mas ao mesmo tempo humana. E ali nós tivemos assim, com os familiares explicando que a gente pretende realmente dar uma pausa. A gente imagina um determinado período de tempo, porém a gente está procurando buscar meios de buscar caminhos para que esse tempo seja... E, de fato, a gente acaba observando exatamente isso, né? Quando se pensa não só no caminho, não só no tempo, mas na questão financeira, hoje está complicado de uma maneira geral para todas as entidades, né? E quando a gente pensa no lar, não é diferente. Exato. E essa dificuldade, a gente está pensando em uma reestruturação, tanto no campo administrativo e também estrutural, porque a casa pede também melhorias e a gente foi deixando algumas coisas. Então, nós explicamos isso para os nossos assistidos e também os seus familiares. Nós estamos fazendo alguns estudos, vamos
Estamos visitando algumas casas fora para saber como é que eles sobrevivem a esse momento, que a gente espera que esse momento seja curto, mas nós não tivemos outro momento, outra alternativa a não ser fazer a pausa. A gente fala, nós vamos fazer uma pausa para uma reavaliação. Quando se pensa na questão prática aí, né, do atendimento do lar, em média, quantos atendimentos vocês estavam fazendo? Qual que era a dinâmica e a rotina, João? Veja, a nossa situação é o seguinte, nós temos quase 15 anos de permanência, né? No início nós tínhamos interesse em montar a intenção, né, de montar um asilo, coisa que nós não alcançamos porque o pernoite, final de semana, se tornaria muito caro. Aí deu-se e teve a possibilidade de fazer uma casa de permanência, onde seria em termos uma creche, né, da forma que você já citou. Então nós começamos a trabalhar gradativamente, né, foi se recebendo os nossos hóspedes, ao ponto de chegar a ter 30 hóspedes, ou um pouco mais, 30 ou 32, né, e inclusive nós chegamos a ter salas de aula, onde eles mesmos diziam que não tem leitura, e passou a se ter aula com um professor, por intermédio de acordo, onde nós fizemos parceria, e tinha até sala de aula. Então nós chegamos a atender 30 idosos, tá? De maneira que ninguém paga nada, absolutamente nada, de maneira gratuita. Nós buscávamos em casa os idosos, levava para suas residências, após os nossos trabalhos, tínhamos TO, fisioterapia, vários tipos de atividade, as refeições pertinentes, correto? E, digamos assim, nesse período, nenhuma situação problemática, tá? Os nossos funcionários, né, nenhum trouxe problema para nós ou para algum tipo de idoso ou familiares. Os familiares nunca teve nenhuma reclamação, pelo menos que nós soubéssemos de algo. Os idosos, até, se me permite, neste último dia que encerrou os nossos trabalhos, para a grande maioria dos idosos a gente cita como uma férias das atividades. Uma das nossas assistidas, das nossas senhoras lá, ela disse para uma companheira funcionária, falou, minha filha, eu não quero ir para casa, eu não quero ficar de férias em casa, aqui é muito mais gostoso. Então veja, numa instituição que para nós ela é muito rica no tipo de prestação de serviço, porque a gente lida com uma verdadeira pérola, que são os nossos idosos, tá? Então tem uma história bonita, um desfecho de dia a dia muito bonito, portas abertas para qualquer pessoa da comunidade conhecer, como muitos passaram por lá, até mesmo fazendo doações, né? E hoje a gente enfrentar uma situação dessa extremamente desconfortável, hoje. Sem dúvida. E se percebe aqui, né, a Regina, né, ela agradece muito pelo trabalho que vocês realizam, os familiares estão ainda sem saber o que fazer, e aí pergunta como podem ajudar aí na reabertura da estrutura. Então, Regina, nós estamos trabalhando nesse aspecto de reestruturação, tá? Tudo que tiver de ideia, possibilidades de ajuda, nos telefonar, sugestão, a própria situação da cidade, de modo geral, os órgãos públicos, quem pode nos ajudar, se quiser ajudar, tudo que tiver de ideia, a gente pode sentar, conversar em conjunto, mas hoje, financeiramente, nós não temos condições, tá? E se me permite, Regina, eu não falei nome de nenhum dos idosos, nenhum dos familiares, só por uma questão, né, momentânea. Perfeito. E de fato, né, é o que se pensa, né? Às vezes o pessoal tenta, não, vamos reduzir alguma coisa do serviço, mas aí perde a finalidade e de fato, perde a qualidade, né, Neto? Sem essa qualidade não tem justificativa a manter. Essa foi uma grande discussão que a gente começou a ter, no sentido de, o João mesmo colocou, a gente chegou a atender 30, só conforme o dinheiro vai diminuindo, a entrada vai complicando, a gente vai reduzindo um pouquinho o número de atendimento, um pouquinho das pessoas. Com uma sala de aulas, ela foi uma das primeiras a serem cortadas, né? Então, assim, infelizmente, as coisas custam e a gente tem que começar a cortar as despesas. Então, a gente vem cortando cada vez mais e o atendimento ele vem sendo punido um pouco quanto a isso. O próprio transporte, né? O próprio transporte, como o João acabou de comentar, a gente tinha até o ano passado, esse ano a gente já parou de ter o transporte. A estruturação se faz necessária exatamente para isso, para organizarmos de alguma forma, a gente consiga dar um atendimento um pouco mais contínuo para as pessoas, sem pesar o atendimento, a qualidade. O próprio centro-dia, ele exige algumas funções, algumas profissões que
o custo hoje não é possível suportar. Então, nessa situação, a gente vai ter que ter uma reavaliação, até mesmo um pensamento, se continua sendo centro-dia, o próprio Estado possui seu centro-dia, possui uma cartilha, para quem tiver interesse de olhar, com as exigências que você tem. E é pesado, é complicado se manter. E o fato de você não cumprir também traz punições. Então, assim, a gente tem que ter dinheiro para garantir um centro-dia de excelência de qualidade, porque próprios órgãos nos exigem isso. A gente lembra que o atendimento foi interrompido na questão social, né, Neto? A questão administrativa para essa retomada, ela continua, até porque tem custos de implementação disso. Isso, nós no dia 31 de maio suspendemos os atendimentos, né, os funcionários também, toda a parte de atendimento vão ser desligados, porém a administração e a parte da diretoria, ela tem a função de reestruturar para o ano que vem. Então, assim, o prédio vai estar fechado ali, mas nossas coisas continuam lá, os carros, o equipamento, todos vão ser mantidos. Nós não estamos fechando, estamos suspendendo as atividades e a diretoria, junto com a loja maçônica Murnião, tem a função e a obrigação de, até o final do ano, de dar uma solução a isso, né? Como eu disse, nosso entendimento janeiro, a gente voltar e retomar o trabalho. Então, nesse período, o trabalho vai ser bem árduo para a gente reestruturar. Sem dúvida. E, Ricardo, exige tanto trabalho quanto, né, quando a gente pensa na questão burocrática aí de tocar esse barco administrativo aí e tentar rever mesmo esse formato de funcionamento para adequar às novas legislações e à realidade econômica de hoje. Exatamente. Neste momento, o que acontece? A gente precisa mais tempo e principalmente com a atenção de reverter esse quadro, aonde nós, através dos nossos associados, pegar sugestões dele, nós que somos promotores da entidade, os nossos governantes municipais, nós temos essa leitura, essa conversação para que a gente possa chegar num denominador comum. O objetivo é um pouco extenso, mas se a gente conseguir antes, com certeza a gente vai trabalhar. Então eu digo que neste momento é o momento que nós estamos mais trabalhando, por isso que nós estamos aqui hoje dando a vocês uma satisfação. E cada momento que a gente levar um assunto em pauta e chegar num denominador comum e poder reverter, nós estaremos aqui novamente. Então é um momento que nós da diretoria deveremos trabalhar muito mais. Por isso que nós suspendemos as atividades operacionais, para focar o mais rápido possível o retorno dessas atividades, que é muito importante para esses idosos que nós assistimos. A Isabel colocando aqui, né, que a mãe frequentava o centro do idoso, gostaria muito de agradecê-los, dizer que ela sente muita falta, em especial da Xuxa, né, e que está ficando sem atividade em casa para que a filha aí a Isabel possa trabalhar, e ela está à disposição também para ajudá-los aí em qualquer projeto para reabertura. A gente agradece essa confiança da família, alguns idosos lá estão há algum tempo conosco, a Xuxa, os funcionários da Beth, todo o pessoal lá adorava aqueles idosos. Então é um baque muito grande essa notícia para muita gente, né? Então foi um momento triste. E os idosos estão lá, na verdade, também para dar suporte, para dar condição da família, né, poder trabalhar. Porque os idosos não podem ficar sozinhos, quando estão, tem que tomar seus cuidados. Então, quando os idosos estavam lá, a gente cuidava dos idosos, mas também das famílias, dos seus cuidadores, que tinham que trabalhar, que tinham que fazer seus afazeres, e eles tinham a tranquilidade de estar num lugar bem acomodado. E isso as famílias deixaram de ter, infelizmente. Mas nós vamos trabalhar com o apoio de todo mundo para, se Deus quiser, até ano que vem a gente voltar. Essa é a nossa proposta mesmo. Perfeito. De fato, né, a gente percebe o quanto esse trabalho entra na rotina das famílias, né? A gente sabe que, além de tudo, tinha uma triagem não só da necessidade, mas também assistencial, né, daquelas famílias que não têm como, né, contratar um cuidador, ou não havia uma figura da família para auxiliar nesses cuidados, então isso é pontual. A gente percebe também que nós vivemos em uma cidade que envelhece a cada dia, né, que tem um alto índice de número de idosos,
outras instituições e estruturas particulares surgiram, né, com os mais variados custos, mas ainda assim a demanda e a fila que nós temos em todas é gigantesca. É grande. Lá na associação nós temos uma lista de espera, no mínimo, o mesmo tamanho dos idosos que a gente assistia. Tínhamos 30 idosos, mas 30 esperando. Acompanho também, por ser meu segmento, a APAE. A APAE estava com uma lista enorme. O Lar São Vicente, uma lista enorme. Tínhamos 250, 300 pessoas no CASE. Então, são atividades que uma faixa etária, né, de idosos que exige uma atenção, né? E o custo deles, pelo andar da vida, acaba sendo caro. É remédio, é transporte, é alimentação. E, além disso, precisa estar a necessidade de alguém cuidar. Então, ele volta a ter um custo alto e isso a gente sabe que a aposentadoria apenas não é suficiente. Então, a família tem que ter uma estrutura para atender. E nós estamos ficando velhos. Todo mundo vai ficar. Batatais está ficando velho. Então, é algo de se pensar numa política voltada para a terceira idade, voltada para essa classe, que infelizmente vai ser punido um pouquinho com o nosso fechamento. São 30 idosos, 30 famílias que vão deixar de ser assistidas, mas a gente acredita ainda em voltar. Sem dúvida. João, a gente percebe que vocês continuam com os trabalhos e com as atividades na questão administrativa, na questão das ações também, até para se fazer um fundo para a volta disso no futuro, com a rotina de trabalho com vocês, né? Vem San Genaro aí, vem outras ações para poder, de fato, fazer um caixa, entender financeiramente como funciona daqui para frente, para poder tentar essa volta com a melhor qualidade e a melhor agilidade possível. Exatamente, Luciano. E que fique bem claro, aqui nós citamos o ano que vem, 6 meses, coisa dessa natureza, tá? Se nós tivermos possibilidade de fazer isso amanhã, essa retomada de trabalho, assim nós faremos. É uma coisa que muito nos incomoda em todos os sentidos. Nós não estamos satisfeitos nesta interrupção. Se você conversar com qualquer companheiro nosso, membros da loja, está todo mundo insatisfeito com essa situação. Por quê? É uma situação muito delicada, entendeu? Um período muito difícil. Então, veja vocês, quem puder nos ajudar em todos os sentidos, desde o poder público, de um modo geral, até as pessoas como já nos doaram, né, objetos, no momento a gente não consegue guardar algumas coisas, refeições, comida, a gente não consegue guardar algumas coisas, mas nós vamos trabalhar para levantar um valor o mais expressivo que possível para que a gente volte a trabalhar assim. Se nós não conseguirmos, aí infelizmente não retoma, mas vamos trabalhar a partir de tudo que você imaginar como possibilidade, volta a bingo, rifa, São Genaro, tudo. O objetivo nosso é manter o centro aberto. Esse ano a gente já está organizando a São Genaro, né? Esse ano nós vamos estar lá com o frango à polenta, então quem puder, e os doces, né, das nossas cunhadas, então quem puder ir lá, prestigiar a gente, ajudar, já é de grande valia, tá? Então aqui já fica o convite para todos lá na São Genaro com a gente, e posteriormente a gente vai organizar mais um evento após São Genaro para fazer esse caixa, realmente. Então são algumas ações já pontuais que nós já iniciamos, então a São Genaro está aí, e mais um evento pós. Sem dúvida, e é um prato aí, né, que é o frango a passarinho, a polenta frita, a polenta mole e o frango de panela lá, né? Vocês vão fazer o conjunto da obra, estão estudando aí do que vai ou que não vai, como é que está isso? E depois ainda tem a sobremesa que é um doce, né? Então nós temos o doce de sobremesa. Passa do lado ali, pega com as cunhadas ali os docinhos e a sobremesa. O pessoal da diretoria já está organizando. Realmente a proposta é fazer os pratos típicos, que é a polenta mole, a polenta frita, tanto em forma de aperitivo quanto em forma de prato mesmo, né? Então já estamos vendo o custo, tem um pessoal que já colocou à disposição de ajudar a gente na cozinha, doar material, tudo, produto. Isso reduz o nosso custo, né? Então, quem puder nos ajudar e estiver à disposição, a gente vai agradecer muito essa doação. Maravilha. Quero agradecer a participação de vocês, Ricardo, obrigado pela presença aqui com a gente. O programa está sempre de portas abertas e a gente espera aí poder também contribuir e colaborar de alguma maneira, né, mesmo que seja com informação para a reabertura do espaço. Nós que agradecemos a oportunidade de esclarecer mais uma vez a população que sempre nos ajudou e continuará nos ajudando, e
em especial você, Dami, que tem nos dado essa atenção especial, viu? Neto, obrigado pela presença com a gente e o programa está sempre à disposição para as ações. Em todas as oportunidades a gente precisou, Dami, junto com a educadora, teve disposição para esclarecer e passar a informação a todos. Então a gente deixa aqui nosso agradecimento a você e aproveito também para agradecer todas as famílias, todos os nossos colaboradores, os idosos e todo mundo de alguma forma direta ou indiretamente contribuiu para a nossa associação e o trabalho até aqui. Tá? Muito obrigado mesmo. João, obrigado pela presença e a gente espera realmente aí, né, que problemas se resolvam o mais breve possível e que a gente tenha as atividades de volta. Que Deus te ouça, nós também contamos com isso daí. E se me permite mais um detalhe, é o seguinte, se algumas das pessoas, né, tiverem possibilidade de nos ajudar de alguma forma, alguma sugestão, sentar para conversar, nós estamos à disposição. Tá? Alguma sugestão, alguma proposta, como já tivemos vários colaboradores, que até tem alguns colaboradores, portanto estamos suspendendo os nossos trabalhos. Mas estamos sempre à disposição para conversar com qualquer pessoa que possa nos ajudar, para passar alguma orientação, de um modo geral. Muito obrigado pela atenção da sua equipe, da emissora e todas as pessoas que têm trabalhado em prol a ajudar toda a comunidade batataense em si. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Voltamos, como sempre, amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista. E ficamos agora com a programação da TV Brasil.